Fala pessoal, tudo certo? Aqui é Grêmio. Vamos atualizar a situação do Grêmio, repassar as últimas informações. Eu me chamo Douglas Garcia e nesse vídeo quero conversar com você, torcedor, sobre o goleiro da seleção peruana. Um astro do futebol peruano foi oferecido para a direção gremista e a gente já tem um retorno, já tem uma resposta da direção. Eu vou citar todos os detalhes para você, torcedor. Outro nome que vamos abordar nesse conteúdo é Marlone, meio-campista, que foi oferecido para a direção gremista também. Marlone pode chegar ao Grêmio? A direção gremista pode negociar com o Marlone? É uma pergunta e eu vou responder nesse momento para você, torcedor. Bom, pessoal, eu conto com a sua presença e também com a sua colaboração. Então, por favor, inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações. Sobre as redes sociais, tem tudo aqui na descrição do vídeo, ok? Conto com a sua presença e também com a sua colaboração. Agora, vamos conversar a respeito de Marlone. A respeito do Marlone, pessoal, torcedor gremista, por favor, preste atenção, respondendo a pergunta. Marlone é especulação. No momento, não tem nada concreto. Eu vou apresentar nesse momento algumas informações pessoais do atleta, porque talvez você não conheça o Marlone. Marlone, 30 anos de idade, meio-campista, meia ofensivo. Nesse momento, está sem clube, mas ele tem uma longa carreira no futebol brasileiro. Começou a sua carreira no Vasco, é cria do Vasco. Posteriormente, foi para o Cruzeiro, dois grandes times do futebol brasileiro, Vasco, Cruzeiro. Depois, foi para o Fluminense. Após o Fluminense, foi para o Sport. Após o Sport, Corinthians, o auge da sua carreira. Após o Corinthians, Atlético Mineiro. Após o Atlético Mineiro, Goiás. E temporada passada, ano passado, fez a Série B com a camisa do Brusque. Então ele tem uma carreira longa no futebol brasileiro. 30 anos de idade, meio-campista. Segundo informações das redes sociais, ele foi oferecido para a direção gremista e esse nome está sendo avaliado e a direção pode entrar em negociação para ter o Marlone. Mas pessoal, esclarecendo para você, torcedor, é especulação, nada mais. Não tem negociação. Pessoal, essa informação foi vinculada nas redes sociais. Não tem nenhum veículo de comunicação citando que o Grêmio está negociando com o Marlone. Nenhum jornalista cravou e citou que o Grêmio está negociando com o Marlone. Nesse momento, é especulação. Então fica aqui a resposta para você, torcedor gremista, a respeito do Marlone. É claro que pode se confirmar essa especulação e o Grêmio pode negociar, mas nesse momento, apenas especulação de rede social. E para ser bem sincero, eu acredito que no mercado da bola tem outros nomes. O Grêmio pode contratar um atleta melhor do que o Marlone. O Marlone, os últimos 2 trabalhos dele não foi bom. No Goiás ele não foi bem e no Brusque também não. E por isso ele está livre no mercado e está sem clube. Mas enfim, é apenas a minha opinião, ok? Eu já citei a informação pessoal do atleta e já citei para você, torcedor, a informação, sobre essas especulações. Agora, vamos conversar sobre o goleiro da seleção peruana que foi oferecido para a direção gremista. E a respeito do goleiro, nós estamos falando de Pedro Gallese. Talvez pelo nome você não lembra, mas eu tenho certeza, por 2 motivos, que você conhece esse atleta. Primeiro, ele é goleiro titular da seleção peruana
há um bom tempo, no mínimo 5 anos. Segundo ponto, provavelmente você assiste a Copa América, em mais específico, a que o Cebolinha foi titular. Copa América no Brasil. Na final, Brasil e Peru. Goleiro titular na ocasião, Pedro Galese. Pedro Galese tem 32 anos de idade e é atual goleiro de seleção peruana. Está jogando nos Estados Unidos, no Orlando City. Mas o problema não é esse. Você deve estar pensando, ok, que bom que ele foi oferecido para a direção gremista, mas provavelmente por ser um atleta de seleção, titular, jogar no Orlando, jogar nos Estados Unidos, tem um salário astronômico. E não é a verdade. O salário dele está em 150 mil. Pessoal, para você ter uma noção, um atleta da base chega recebendo de 50 a 100 mil. Em média, 80 mil mensais. E o salário dele no futebol dos Estados Unidos é 150, um valor extremamente baixo dentro da realidade do futebol brasileiro. E o seu empresário, José Charon, ofereceu ele a 5 times do futebol brasileiro. Ofereceu ao Flamengo, ao Vasco, ao Botafogo, Grêmio e Internacional. O seu empresário ofereceu ele para esses 5 times do futebol brasileiro. E, obviamente, o seu empresário analisou e ofereceu o atleta para times que têm a condição de contratar. Mas a resposta da direção gremista foi não. Segundo Wilson Pimentel, jornalista, apenas o Internacional teve interesse na contratação dele. Botafogo não quis. Flamengo também não. Vasco negou. Grêmio recusou. Apenas o Internacional teve interesse em contratar o Pedro Galese. O Pedro Galese é um astro do futebol peruano. Para você ter uma noção, ele tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram. É muita coisa. Só perde para o Guerreiro com 4 milhões. Mas, por exemplo, realizando uma comparação, o Cueva é um atleta muito conhecido. Jogou em Santos, em São Paulo, que está no radar do Grêmio. Tem 600 mil. O Pedro Galese é um astro, mas está em decadência. Tem 32 anos de idade. E para ser bem sincero, eu acredito que a direção do Grêmio fez o certo. A gente não precisa de goleiro. Pelo amor de Deus. O Breno é um baita de um goleiro, campeão olímpico. O Grando é goleiro de seleção brasileira, já foi convocado. O Adriel, um baita de um goleiro, para mim superior ao Felipe. Mas o Felipe também é um bom goleiro, tem grande estatura. Então o Grêmio não precisa de goleiro. A direção do Grêmio fez certo em rechaçar essa oferta. Mas é um nome que tem a possibilidade do Grêmio contratar. A gente sabe que ele tem o interesse em vestir a camisa do Grêmio. Se ele tem o interesse, o Grêmio pode buscar essa contratação. Ele foi oferecido. Mas, segundo informações, o Grêmio não quis essa contratação. Fica aqui a informação para você, torcedor. O mercado da bola está agitado. E eu vou repassar todos os detalhes aqui para você, torcedor. Beleza? Forte abraço e fui!